JHSF, excelência em alta renda, reconhecida internacionalmente. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e o meu convidado comanda uma das maiores gestoras de ativos alternativos do Brasil. Eu converso com Márcio Verri, fundador e CEO da Kinea. Verri, tudo bem? Tudo bom, Ralph? Vamos lá então, vamos começar pelo começo. Como surgiu a Kinea? Bom, a Kinea, durante 18 anos, eu me formei em engenharia civil e depois me decepcionei com a engenharia muito rápido e fui trabalhar em banco. Trabalhei no Banco Boston por 18 anos, entrei como trainee e saí como vice-presidente. Em 2006, o Itaú adquiriu as operações do Banco Boston na América Latina. Nesse momento, eu fiz a integração junto com uma consultoria de todas as minhas áreas, que eram todas as áreas de Asset Management, Capital Markets, Tesouraria. Fiz toda a integração durante 6 meses. E daí o Itaú queria que eu fosse trabalhar, ser diretor do banco, me fez uma proposta. E eu tendo trabalhado durante 18 anos em banco, eu sabia que eu não queria trabalhar os próximos 18 anos em banco. Então, eu falei não e estava planejando montar uma gestora de investimentos alternativos, mas nesse caso era um negócio muito específico focado em fundos multimercados. Daí o Roberto Setúbal me chamou para uma entrevista de desligamento. Ele queria entender por que uma pessoa estava recusando ser diretora do banco. Você disse não pessoalmente para o Roberto Setúbal? Não, eu falei não para a pessoa que tinha me convidado. Tá bom. E daí ele falou, tudo bem, mas você vai ter que falar com o Roberto, porque ele quer entender por que você não quer ser diretor do banco. E nessa entrevista de desligamento, antes dessa entrevista, tinha um consultor que ele me falou, poxa, se você está pensando em montar uma empresa, você tem o Itaú, que é um conglomerado super sério e que pensa em longo prazo. Por que você não pensa em alguma coisa que poderia servir também aos interesses do Itaú? E assim, eu durmo muito bem, normalmente durmo muito bem, mas eu fiquei ali uma semana trabalhando nesse projeto e pensando o que tinha dado certo e o que tinha dado errado de gestoras de investimentos alternativas ligadas a banco, que muita coisa tinha dado errado. E fiz a proposta, nessa entrevista de desligamento, fiz a proposta para o Roberto. O Roberto, na hora, falou, acho que é bom para você, não sei se é bom para o Itaú. Então, você vai falar com o meu irmão, que era o Alfredo Setúbal, que é responsável pelas áreas de investimentos. E daí o Alfredo contratou essa consultoria para fazer o projeto para ver se era viável para o banco ter uma gestora de investimentos alternativos ligada ao banco. E daí o projeto demorou 6 meses e no final se decidiu ir em frente com o projeto que eu tinha pensado, que era um projeto não só mais numa vertical. Porque para ser um projeto que o banco fosse acionista, você deveria ter algo mais diversificado. Então, foi esse projeto que nós fizemos, olhando os investimentos ao longo do mundo inteiro que tinham dado certo e que tinham dado errado, e esse é o modelo que nós temos até hoje, em que o Itaú tem 80% do capital da gestora, nós temos 20%, e nós dividimos lucros depois de atrair as pessoas e pagar as pessoas nessas suas verticais. Então, de um não, e o nome não existia, e daí tudo começou do zero ali. E quando que foi que ela surgiu exatamente? Isso foi em 2007. 2007, então surge a Kinea. Já com essa característica de investir em diversas classes de ativos? Com essa ambição, mas nós começamos bem pequenos, então nós começamos pela parte de fundos imobiliários e de fundos multimercado. Muito difícil, porque nos 3 primeiros anos a empresa deu prejuízo, então, como sócio, nós tínhamos que aportar capital também. E aí acho que tem um grande mérito do Itaú de ter a paciência de deixar que, ao longo do tempo, a gente construísse a cultura correta
e daí nós fomos, ao longo dos anos, investindo nas diversas verticais. Legal, Verri. Depois a gente vai falar mais especificamente de algumas dessas verticais, mas antes a gente vai dar uma pequena parada para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. JHSF, líder no segmento de alta renda, atuando internacionalmente com a excelência dos hotéis e restaurantes Fasano. Os shoppings mais exclusivos, flagships internacionais, o único aeroporto executivo internacional do Brasil e empreendimentos imobiliários únicos. JHSF, excelência em alta renda reconhecida internacionalmente. Estamos de volta com o Café com o Investidor. Eu converso com o Márcio Verri, ele é o fundador e CEO da Kinea. Ô Verri, os dados da Kinea, vocês tinham no começo de 2023 75 bilhões de reais sob gestão. Agora, quase 2 anos depois, estão com mais de 130 bilhões de reais sob gestão. É um crescimento de quase 80%. Isso é bastante. E isso em um momento que a indústria de gestoras está passando por uma crise, está sofrendo bastante. Como vocês conseguiram surfar esse momento? Legal, Ralf. Ao longo do tempo, nós viemos desenvolvendo essas verticais. Então, essas diferentes verticais, elas têm estágios diferentes de maturação. As equipes que estão nessas verticais, elas têm foco total naquela vertical. Então, isso é super importante porque o cotista que está dentro daquela linha de fundos, ele tem um gestor que está preocupado com a performance daquela categoria. Então, ao longo desses últimos 2 anos, nós tivemos várias verticais que acabaram amadurecendo. E isso fez com que nós conseguíssemos fazer esse salto no volume de gestão. Quais são essas verticais? Então, a vertical de crédito privado, então, hoje, a Kinea ela tem 5 áreas diferentes que fazem crédito privado, cada uma com a sua especialização. Então, temos infraestrutura, operações especiais, crédito imobiliário. Então, essas diferentes verticais, elas tiveram uma performance muito boa ao longo dos últimos anos, porque a performance do crédito foi muito boa e os clientes acabaram migrando para esses produtos de uma volatilidade mais controlada. Isso mesmo com a crise da Americanas e da Light, porque no ano passado, em 2023, o mercado de crédito privado ficou travado por conta do efeito dessas 2 grandes empresas. Perfeito, excelente ponto. O que aconteceu nessa época é que a gente estava com uma visão de que o nível do spread bancário estava muito baixo nessa época. Então, o efeito para nós foi um efeito de marcação a mercado em um portfólio pequeno que a gente tinha. Ao longo do tempo, quando os spreads abriram, porque a crise das Americanas ela não era uma crise de crédito, era uma crise de confiança. O crédito das empresas estava muito bom, só que, na verdade, as pessoas tinham tido essa marcação a mercado por conta de uma fraude, não foi um problema de crédito, e isso fez com que a classe perdesse confiança. Então, os créditos que começaram a ter spreads muito mais favoráveis eram créditos muito bons. Então, a gente se aproveitou desse momento para aumentar a nossa alocação. Então, a nossa performance foi muito boa. Então, esse foi um dos lugares que a gente conseguiu crescer bastante. Qual foi o outro? Crescemos também em fundos imobiliários, então toda a nossa parte de fundos de CRI também teve uma performance muito boa e nós conseguimos crescer. Crescemos em fundos de infraestrutura, em que nós tínhamos um produto listado e fizemos portfólios específicos para grandes clientes, e isso foi muito bom, porque eles eram indexados ao IRFM, a produtos com inflação, e o índice teve uma performance muito boa e os créditos tiveram uma performance muito boa. Tivemos também uma performance muito boa com imóveis, então você pode ver que, na verdade, tivemos o lançamento do fundo de Private Equity de infraestrutura. Então, assim, tivemos uma série de verticais acabaram amadurecendo nesse momento.
Então, isso foi muito positivo para nós. Qual é hoje, então, a área que tem mais ativos sob gestão da Kinea? Hoje, a área que tem mais ativos é a área de fundos líquidos. Essa área de fundos líquidos, ela engloba toda a parte de produtos de previdência, produtos de crédito, produtos multimercado, produtos de renda fixa e produtos de ações. Então, são aqueles fundos que eles têm a característica de ter um prazo de resgate até 120 dias. Então, é uma área que você tem que olhar a alocação de risco e o seu orçamento de risco. Então, essa visão de risco nessa área é uma visão super importante, porque a gente tenta se prevenir dos riscos extremos. Então, acho que é essa característica que faz com que a gente consiga ter uma boa performance. A gente é sempre muito paranoico com os riscos que a gente está colocando dentro dos fundos e sempre buscando os potenciais problemas. Dos 130 bilhões de reais sob gestão, essa área representa aproximadamente... 79 bilhões aproximadamente. É bem grande, então, Sim. mais de 50%. Sim, mas área. são várias equipes que compõem essa área. Então, a gente tem uma área de multimercados que são aproximadamente 40 pessoas só dedicadas a achar boas opções de investimento no Brasil e no exterior. Então, hoje, aproximadamente 50% a 60% do nosso risco ele está focado em operações no exterior. Tanto na parte de câmbio, renda fixa, ações. Então, a gente tem uma equipe bastante grande para isso. Temos uma equipe de renda fixa também dedicada, uma equipe de crédito privado dedicada, uma equipe de ações dedicada. Então, quando a gente fala fundos líquidos, parece que é uma cabeça só que decide. Não, a gente acaba também tendo diversas verticais dentro dessas áreas de gestão. Agora, VR, vocês são também uma das principais gestoras que atuam com fundos imobiliários. Sim. Primeira, segunda, não sei exatamente a posição de vocês no ranking. Como que está o mercado de fundo imobiliário, em especial nesse momento que as taxas de juros começam a subir de novo no Brasil? Ótimo ponto. Nós temos aproximadamente 32 bilhões de fundos imobiliários, mas também dentro dessa vertical nós temos diversas subverticais. Então, a gente tem uma vertical que é a maior hoje dentro do nosso portfólio, que é a vertical de fundos de CRI. Nessa vertical de fundos de CRI, nós temos diversos fundos também, fundos indexados ao CDI, fundos indexados à inflação, fundos de maior risco e fundos de menor risco. Esse mundo hoje opera muito bem. Apesar da subida da taxa de juros, o que a gente vê é que a oportunidade de se investir em algo que tenha uma duração mais longa, um prazo mais longo, nessas taxas reais que nós estamos vendo, ou nesse CDI, é um investimento excelente para o investidor final. Então, como alocação de previdência de uma pessoa, é uma alocação excepcional, com a vantagem adicional que você tem o benefício de não ter o pagamento de imposto de renda nesses rendimentos. Então, isso faz com que esses investimentos sejam super competitivos. O portfólio muito saudável, porque esse é um portfólio com garantias reais, garantias de longo prazo, tanto de fluxo de operação como de alienação fiduciária, então depende muito da categoria. Então, esse mundo vai muito bem. O mundo dos imóveis, as cotas de fundos imobiliários de imóveis têm sofrido nos últimos dias, porque o imóvel nada mais é do que um fluxo perpétuo de duration longo, então com a subida de taxa de juros é normal que essa cota se ajuste, mas quando a gente olha o quanto a economia está saudável, as vendas de imóveis ainda estão indo muito bem. Então a gente vê vendas de imóveis ainda bastante saudáveis e isso é muito bom para o desenvolvimento imobiliário. Nós temos uma área que atua em desenvolvimento imobiliário e temos também prédios que a gente adquire para receber esses fluxos de aluguel. E aqui nós estamos vendo uma oportunidade, a gente acha que vai ter uma janela de oportunidade muito boa para adquirir
esses bons imóveis com fluxos longos muito importantes. Mas está difícil para captar e as cotas desses fundos eu imagino que estejam sofrendo. Elas estão sofrendo um pouco as cotas de fundo de tijolo, mas a gente conseguiu captar. Então, nós acabamos de fazer uma aquisição bastante importante do Rocha Verá no nosso maior fundo, que é o Kinea Renda, que foi uma aquisição muito boa a preços bastante interessantes. Então, a gente acha que é um momento da gente olhar boas aquisições. E, por enquanto, nós temos conseguido captar para esses fundos. Ô VR, vocês atuam em diversas classes de ativos. Até comentou aqui que um dos segredos assim, de não sofrer tanto é essa diversidade de classes de ativos que vocês estão atuando. Mas tem uma classe que vocês estão apostando mais em 2024? Eu tenho 3 filhos. E eu gosto dos 3 da mesma forma. Então, eu acho que em todas as classes a gente tem sempre um ângulo de oportunidade. Mas não tem um que você gosta mais? Então, assim, não. De Não filho, é, não. Não pode falar isso, né? De filho, não. Os filhos de 3 da mesma forma. Mas, assim, quando a gente olha o momento do Brasil, a gente está num momento em que o Brasil está subindo juros e o mundo está reduzindo juros. Então, se esse movimento continuar, a atratividade do país para mesmo com as questões que a gente tem, que são questões de sustentabilidade de longo prazo de dívida, problemas de fechamento do nosso budget do ponto de vista fiscal, a gente olha, o Brasil vai acabar ficando muito atrativo para os investidores. Então, para os investidores externos. E a gente acha a mesma coisa para o investidor local. Então, a gente acha que o momento agora, investimentos indexados à CDI são muito bons, porque é aquela segurança com risco baixíssimo, mas acho que é um momento bastante bom para quem quer travar yields de longo prazo. E daí a gente tem diversas coisas no nosso portfólio que funcionam dessa forma. Desde fundos imobiliários a fundos de infraestrutura, tanto de dívida como de equity, que esses são fundos que a gente faz captações esporádicas, mas o nosso fundo acabou de fechar agora. Mas a gente acha que o momento atual é um momento muito bom para alocar capital de longo prazo com taxas bastante interessantes. E infra? Porque o Brasil se fala muito que tem tudo para ser feito. E tem uma série de fundos de infra que são incentivados. Exato. Você conversa com muita gente no mercado, está todo mundo falando que quer investir em infra. Como vocês estão olhando para a infraestrutura? Olha, essa é uma questão super interessante, porque o advento das debêntures incentivadas fez com que o Brasil, no mundo hoje se fala muito dessa questão da transição energética. E os países não conseguem fazer essa transição energética de uma forma muito rápida. O Brasil está fazendo essa transição energética. Então, se você olhar a quantidade de investimentos em geração eólica, em geração solar, geração... Assim, é absurdo a quantidade de investimentos que está tendo no Brasil. O Brasil está conseguindo mudar a sua matriz energética. Como o Brasil tem financiado esses investimentos? Primeiro, com capital de equity e segundo, com capital de dívida do BNDES e também das debêntures incentivadas. Então, o Brasil talvez seja o único país do mundo que a infraestrutura nos outros países, geralmente ela é financiada pelos fundos de pensão, ou locais ou internacionais. No Brasil, isso não acontece por 2 motivos. Os fundos de pensão locais foram proibidos de investir em FIPs de longo prazo, por uma série de questões que vocês sabem melhor do que eu. Os fundos de pensão internacionais não investem em dívida de infraestrutura porque, na verdade, o spread é baixo e a volatilidade da nossa moeda é muito alta. Então, na verdade, ele estaria investindo no câmbio, ele não estaria investindo... Então, quem está financiando o investimento de longo prazo é a pessoa física através das debêntures incentivadas. Então, a qualidade de crédito que você consegue numa debênture incentivada é um diferencial bastante grande, porque você tem garantia dos fluxos do projeto e dos projetos. Então,
E ao longo do tempo, ela tem uma segunda característica que quanto mais o tempo passa, esse investimento fica mais garantido. Lógico, se ele não foi um investimento ruim, se aquele parque foi realmente construído e entregue e está operando, ao longo do tempo, esse projeto vai gerando caixa e o risco vai diminuindo ao longo do tempo. Então, acho uma oportunidade incrível. Os investidores, pessoas físicas, podem acessar através dos fundos listados de infra. Acho uma oportunidade incrível de investimento nesse momento. Mas vocês estão olhando para a infraestrutura aí como um investidor de private equity, investindo em equity. O que vocês têm feito? Vocês captaram para fazer esses investimentos? Sim, nós captamos um fundo de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que ele já fez 2 investimentos. Um primeiro investimento foi na Corsan, junto com a Egea e a Perfin. Nós investimos na privatização da Corsan. Foi no momento que a lei de saneamento estava sendo muito questionada, então teve um leilão e esse foi a única proposta do leilão. Então, esse investimento está em andamento, existe um processo, a EGE é uma operadora excelente e ela está num processo de transformação dessa empresa, está indo muito bem. Nós tivemos o problema com o Rio Grande do Sul no começo do ano, mas mesmo isso, a empresa atuou ajudando as comunidades locais, então o investimento está indo muito bem. E a gente fez um segundo investimento numa empresa que chama Mini Solares, que também está indo super bem e vão ter novos investimentos sendo feitos. A gente já tem um pipeline bastante robusto e daí o investimento é em equity. Nós somos sócios do projeto. Tem uma tese? É saneamento, é energia renovável? Não. Não tem uma tese específica e a gente quer fazer um fundo diversificado. A gente não quer fazer um fundo específico, até porque a gente acha que essa diversificação de setores beneficia o investidor que está ali para se aproveitar de uma oportunidade. Ele não quer uma oportunidade específica. A gente acha que seria um aprofundamento muito grande fazer uma tese específica, porque daí a gente não conseguiria trazer a diversificação que existe entre os setores. Então, ele não tem uma tese específica. Ele pode investir em diversas verticais de saneamento. Pelo que você está falando, tem muito capital para ser investido ainda nesse fundo. Sim. E foram 2 investimentos. Exatamente. Nós investimos aproximadamente 450 milhões de reais e tem uma quantidade bastante grande para ser investido. Ô, Verri, outra área que vocês atuam é FIAGRO. Como vocês enxergam o agronegócio? Porque assim, o agronegócio é 25% do PIB brasileiro. Perfeito. É gigante. Mas quando você olha para as questões do mercado financeiro no agronegócio, ainda são baixas ou pequenas. Só que você também, quando vê FIAGRO, tem um monte passando por problema. O que está acontecendo com esse setor que é tão grande e que às vezes parece que demora para deslanchar? Não, ótimo ponto. Se a gente for olhar o que está acontecendo com o FIAGRO, foi o que aconteceu um pouco com o nascimento da indústria de fundos imobiliários. Então, acho que, primeiro falando genericamente sobre FIAGROs, eu acho que eles estão passando pelo processo normal de amadurecimento. Muitos fundos foram lançados e daí muitos gestores acabaram alocando operações para produtores rurais individuais. E esse é um setor muito difícil, porque ele é muito pulverizado. O produtor, ele paga quando ele tem dinheiro, geralmente pode ser ou pode não ser na data de vencimento, e isso é normal para os produtores. Então, acho que existe um processo de amadurecimento. No nosso FIAGRO específico, a gente trouxe uma equipe bastante grande com pessoas especializadas em crédito durante muito longo prazo. O head da nossa área de FIAGRO, ele mora em Varginha, ele não mora na Faria Lima. Então, essa é uma crítica que muita gente faz. Não a ele morar em Varginha, ao fato de que a Faria Lima não entende o agro e não suja o pé no barro. Então esse nosso gestor, ele tem uma experiência bastante grande com fundos internacionais que geriam no Brasil e ele está
ali perto do dia a dia, lógico. O setor agro é muito maior do que uma região específica, mas ele entende quem são as pessoas, o que a gente precisa fazer, o que não precisa fazer. Além disso, nós trouxemos pessoas de áreas de crédito de bancos que só eram focados no agro. Então, a gente tem um histórico muito grande concentrado nessas pessoas. Então, desde o começo, o nosso fundo foi muito mais conservador do que a média de mercado. Então, felizmente, a gente está indo bastante bem e está conseguindo fazer operações muito boas. Então, acho que o nosso fundo tem se destacado. Agora, nós estamos fazendo um segundo fundo, que é um agro diferente do que os fiagros enxergam. O que é? É um fiagro em dólares. Ah, sim. Então, a gente está lançando um fundo que chama CADOL, que, na verdade, ele vai buscar um nível de operação de empresas agro que o balanço é em dólares, não é em reais. Porque eles estão no Brasil por uma questão, é onde a fábrica deles está instalada, mas, na verdade, toda a produção deles é escoada para o exterior, ou grande parte da... Então, o financiamento e a qualidade de crédito dessas empresas geralmente é muito superior, porque são empresas que geralmente não são só produtoras e elas são realmente indústrias daquele setor. Então, é o primeiro fundo, é uma inovação, a gente tem essa característica de tempos em tempos, buscar produtos que são diferentes do mercado. Ele está em oferta pública, o fundo está indo bem, essa oferta pública, e a gente acha também que com isso a gente acessa um setor do agro que ninguém está acessando. Então, resumindo, acho que o agro é um setor super promissor, mas precisa tomar cuidado. Então... a gente teve agora, conforme a gente está gravando, o evento da AgroGalaxy que pediu recuperação judicial e afetou diversos fiagros. Vocês não estavam expostos a... Não, nesse caso não estavam. Porque tem várias empresas em recuperação judicial, muitos fiagros sofrendo mesmo. Deixa eu perguntar sobre Venture Capital. Vocês têm diversas classes de ativo, a exposição em Venture Capital é muito pequena da Kinea. Legal. Vocês estão com a Kinea Ventures, que basicamente é um corporate venture capital do Itaú. Perfeito. 300 milhões de reais sob gestão, se não me engano. Exatamente. Por que essa exposição baixa? No Brasil, a gente está aprendendo em todas as classes, em todas essas verticais que nós criamos, a gente sempre aprende a fazer e depois a gente escala essa vertical. No momento, nós estamos nessa fase de aprendizado, então os investimentos que a gente fez foram muito bons. A gente tem startups muito boas que estão performando bem, só que a gente acha que no momento não é o momento da gente trazer uma quantidade grande de capital para escalar. A gente acha que a gente precisa achar um formato que seja escalável. E a gente acha que ainda não estamos nesse momento. A gente tem bons investimentos, mas a gente não consegue ver um pipeline que seria super interessante para escalar essa vertical. Então, a gente está indo no ritmo que a gente acha que é o mais saudável para a operação. O capital é do Itaú. Hoje o capital é do Itaú. Não tem planos de abrir para terceiros. A gente tem uma operação de um co-investimento que nós fizemos em uma dessas investidas, que está indo super bem. No momento não temos planos, mas no futuro nós vamos abrir. Não tem prazo. Não. Não sabe ainda quando vai ser. Não. Vocês estão com mais de 130 bilhões de reais sob gestão. A gente falou isso no começo da nossa conversa. Onde a Kinea quer chegar? Olha, essa é uma excelente pergunta. A gente não coloca objetivo de volume, porque fazer budget de volume, como eu te falei, o nosso chefe, quem determina o tamanho da Kinea é o investidor. Então, o nosso objetivo é ter pessoas focadas, construindo estratégias que sejam boas para os investidores, que performam, e por isso a gente vai conseguir o capital. Então, a gente não tem uma meta de budget, a gente quer chegar, as pessoas até brigam comigo, porque eu nunca quero comemorar quando a gente atinge um volume. Quando a gente atingiu 100 milhões, eu falo, não, vou fazer uma festa. Não vamos fazer uma festa, porque nós vamos fazer festa porque a gente está entregando os nossos mandatos. A consequência disso é trazer volume.
Então, eu não consigo te dar um número, a gente vai crescer o máximo possível dentre as estratégias que a gente tem que agreguem valor para os clientes. E se a gente precisar não crescer agressivamente, porque a gente não tem estratégias que estejam agregando valor, a gente não vai crescer. A gente não tem essa obsessão por crescer. Não é algo que a gente tem obsessão por performar bem, por entregar os nossos mandatos, mas não por crescer volume. Então, esse não é um objetivo nosso. Ô, velho, me disseram, aí você me confirma se é verdade, que quando alguém chega com uma... Assim, eu tenho uma boa ou uma má notícia. Você gosta de ouvir primeiro a má notícia, é verdade? Exatamente isso. Por quê? Porque todos os casos de investimento, eu brigo muito... O normal de um caso de investimento, por exemplo, é a pessoa, deixa eu contar a história da empresa, aí conta todo... Daí depois que você já está cansado, ele fala assim, ó, aqui tem uns problemas. E eu gosto de pensar sempre que se a gente resolver os problemas, a parte boa a pessoa já está fazendo, porque ela vai ter escolhido um investimento que faz sentido. Então eu prefiro discutir os riscos, prefiro discutir os problemas, e se a gente resolver aqueles problemas, aí agora vamos olhar o mérito da operação. Mas acho que é isso que o investidor espera da gente. O investidor ele não quer ter uma péssima notícia. Não adianta você entregar uma ótima notícia e uma péssima. Não, ele quer que você tire a cauda de má notícia e aí você opere nesse mundo de boas e médias notícias. E às vezes você vai ter que dar uma má notícia, mas você está ali se preocupando com as más notícias. Então é um pouco da... As pessoas dão risada. Toda vez que chega uma pessoa nova que veio de um outro lugar, eu sempre vem com a história, pessoal, não. Começa de trás para frente. Ô, Verri, a gente está chegando ao final. No final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Legal. Então me diz, Verri, um investimento que você se arrepende. Investir em ações individuais. Toda vez que eu investi em ações individuais, eu me arrependi. Porque, primeiro, você tem uma equipe de gestores ou um índice diversificado que você não... E eu sou uma pessoa mono, eu gosto de focar... Meu foco total é na Kinea. Então, eu não tenho que me preocupar com uma ação individual. Então, toda vez que eu investi em uma ação individual, eu me arrependi. Então, eu aprendi que eu tenho que investir ou em índices para ações ou em bons gestores. E esses gestores vão fazer o trabalho. De preferência gestores da Kinea, mas também gestores fora da Kinea. Então, sempre me arrependi de investir em ações individuais. E o contrário, Verri, um investimento que você se orgulha? O investimento que me orgulho é de ter feito esse investimento em criar uma empresa que hoje ela tem 200 famílias diretamente e indiretamente muitas mais, que se beneficiam de estar num lugar que a gente tem o foco para levar bons resultados para os cotistas em um ambiente saudável. Então, a Kinea, as pessoas trabalham muito, mas é um lugar legal para trabalhar. Então, eu me orgulho muito de ter investido meu tempo e dinheiro para fazer essa empresa dar certo. Qual é o seu livro de cabeceira? Eu não gosto de ler livros financeiros para me divertir. Então, eu leio Financial Times, The Economist, todos os jornais durante a semana inteira. Então, espero que você leia o Neofeed também. Neofeed, todos. Bom, então tá bom. Ele está no topo da lista. Então, eu gosto de ler livros fora do assunto financeiro. Então, hoje o livro que eu estou lendo, e é um livro bastante longo, é um livro que chama How to Live, de uma pessoa de um médico chamado Peter Attia, que ele fala sobre longevidade saudável. Então, quais são os pilares da vida, como é o pilar da medicina moderna. E acho que isso é muito importante, porque para a gente estar bem profissionalmente, performar profissionalmente, você precisa ter uma mente e corpo saudável. Então, eu gosto bastante desse livro. Então, ele é o meu livro de cabeceira hoje. E qual é o seu hobby? Meu hobby é
fazer esporte, eu faço esporte como eu escovo os dentes, então eu faço esporte todo dia, diversos esportes, então eu gosto de surfar, surfar com stand-up, correr, nadar, fazer bicicleta, musculação, então esse é um hobby que eu tenho e tá com a família, então eu acho que família e amigos, eu sou mono. Quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Quando eu estou com família e amigos, eu estou com a família e amigos. Até nos esportes você diversifica. Você tá... Exatamente. Não é só um esporte Não. que você aposta. E Verri, por fim, todo mundo tem uma frase e tem um mantra que leva para a vida. Qual é a sua frase? A minha frase é: quanto antes você enfrentar um problema, menor ele fica. Então, toda vez que você tiver um problema, eu acho que você tem que enfrentar prontamente. Os problemas, eu vou falar, vou deixar isso daqui que depois eu resolvo. Esse problema só vai aumentar. Então, resolver os problemas de forma enfática e muito rapidamente é o que eu gosto de fazer na vida e é o que eu faço bem. Verri, foi um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho mais aqui da história da Quineia. Obrigado pelo papo. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Márcio Verri. Ele é fundador e CEO da Quineia. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe o seu tocador preferido de podcast, curte os episódios do Café com o Investidor, são vários episódios que existem lá, e espalhe a palavra. Obrigado e até o próximo episódio.